no capítulo 15 e versículo 1. Tá? Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Vamos à palavra do nosso Deus, que tem sido maravilhoso. Vocês estão bem aí, gente? Amém? Opa, obrigado, amado. Deus te abençoe. Como que está aí? Como passou bem aí a virada de ano novo? Tudo tranquilo, na bênção, na paz? 2022 seja um ano de muita alegria, né? Saúde e prosperidade a todos, no nome de Jesus Cristo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então os diáconos e obreiros podem também ficar liberados na bênção e na paz. Diz assim o versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe assim: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe imputou-lhe por justiça. Até aí, amém. Levante as tuas mãos aos céus, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Guia-me, direciona-me para a tua bênção e para a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém? Vamos lá. Nós vemos aqui um Abraão triste. Nós vemos aqui um Abraão abatido. Vemos um Abraão que está desacreditando da promessa de Deus. E Abraão, ele começa a sofrer uma crise emocional, psicológica, porque é assim que funciona, porque o diabo, ele trabalha na mente e nos corações, para levar o homem a desistir da promessa de Deus. E cria-se, então, a dúvida, uma crise de identidade. Aquela crise de identidade: será que Deus prometeu na minha vida mesmo? Será que Deus é Deus mesmo? Será que essa promessa é para a minha vida? Porque às vezes a bênção demorada, diz a Bíblia, diz que enfraquece o coração e tira o ânimo da pessoa. E aí Abraão, ele entrou nessa situação. E aí Deus, ele precisa lembrar para Abraão quem ele é, quem Deus é. Porque às vezes a situação contrária faz com que a gente se esqueça de quem Deus é. O Senhor chega para Abraão e vê Abraão dentro da tenda, não da tenda do Senhor, mas da sua própria tenda, da sua própria cobertura. Abraão está lá questionando, e o Senhor diz assim para ele: eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o Deus que te tirou da terra dos caldeus, lá de Ur. Eu sou esse Deus que falou diretamente contigo.
E às vezes vivemos a opressão, vivemos uma pressão, uma angústia espiritual, que muitas vezes a gente se esquece da origem, da graça, da promessa, da santidade, da majestade do nosso Deus. E entramos em crise. Assim eu me lembro de, lá em Mateus 11, a própria situação de João Batista na prisão, quando ele está indagando consigo mesmo se Jesus realmente era o Messias, se Jesus realmente era o ungido de Deus, ou se ele deveria esperar por outro, devido àquilo que estava acontecendo, devido àquilo que ele estava vivendo. Então ele encaminha lá 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus justamente esta questão: se Jesus é mesmo o Messias, ou se Jesus é apenas mais um dos profetas, como as outras pessoas imaginavam. E quando a situação fica difícil, muitas pessoas começam a acreditar que Jesus é apenas mais um. Jesus não é apenas mais um. Jesus Cristo, ele é o único da minha vida e na tua vida. É o único que pode salvar, o único que pode libertar, é o único que é capaz de cumprir a cada promessa que ele prometeu. E por isso a palavra de Deus diz que ele é fiel e é poderoso para concluir a obra que ele começou em minha vida e na tua vida. Tem um milagre de Deus que está na tua vida para acontecer, e vai acontecer, basta você crer. E a Bíblia diz que então Deus, ele precisa dar uma refrescada na memória de Abraão. No caso aqui ainda era Abrão. Às vezes nós precisamos ter a nossa mente refrescada, para que nós possamos entender que Deus continua trabalhando na nossa vida, que Deus, ele não desistiu, apesar da nossa limitação, apesar da limitação de Sara, apesar da limitação da idade de Abraão. Deus, ele não parou de trabalhar, e aquele que continua firmado na sua promessa, verá o impossível do Senhor acontecer, porque assim é o que Deus tem feito na vida daquele que tem crido e insistido na promessa. Nós nos esquecemos, mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, que ele luta para conosco, para que nós não venhamos a nos esquecer, para que nós venhamos entender a consequência do pecado, que há uma justiça de Deus para a minha vida e para a tua vida, e que esse Deus de justiça, ele não vai falhar. E a palavra do Senhor declara que o Espírito Santo do Senhor fará que cada um de nós venha a se lembrar, amado, a se lembrar nos momentos de complicações da nossa vida, que Deus é fiel em todo o tempo. Não dê ouvidos ao diabo. Aquilo que o diabo tem tentado te falar é uma mentira. Ele é o pai da mentira, ele é mestre na mentira, ele sabe como mentir e ele sabe como oprimir a vida de uma pessoa. Então, não dê ouvidos ao diabo, mas dê ouvidos ao Espírito Santo, porque assim declara a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a Bíblia diz que ele se esqueceu, e perde-se a paciência. Abraão, ele perdeu a paciência, ele já não queria mais esperar. A ansiedade tomou conta do coração dele, e isso é preocupante. Quando a gente é dominado pela ansiedade, quando nós ficamos ansiosos por demasia, ficamos com o nosso coração acelerado, nossa respiração acelerada, as nossas emoções se misturam, os nossos pensamentos se confundem.
E ficamos muitas vezes nos sentindo como perdidos em meio a uma situação adversa, em meio a uma situação complicada, em meio a uma situação que não era para se desesperar, e começamos a nos desesperar. E ao nos desesperar, começamos a fortalecer o inimigo que quer agora nos roubar a promessa. Mas o salmista e a palavra de Deus, ela nos orienta. É por isso que aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, como diz o salmista, ele é uma pessoa bem-aventurada. Porque uma pessoa instruída pelo poder da palavra, ele não é levado a um engano. Porque a Bíblia diz que aquele que está caminhando com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais será confundido. Jamais viverá em confusão. Olha só o que diz o Salmo 40, no versículo 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, porque às vezes a gente se esquece da onde Deus nos tirou. Abraão se esqueceu da onde Deus havia tirado ele lá da terra da idolatria, da terra do afastamento total de Deus. Pessoas que não tinham a promessa de Deus, Deus tirou de lá, Deus me tirou de um lugar horrível. Quem é que pode dizer assim como o salmista, Deus me tirou de um lugar horrível? Levante a sua mão aí, ó. Eu posso levantar minha mão e dizer, com toda a convicção, Deus me tirou de um lugar horrível. E continua aqui o salmista, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor nosso Deus. Então, amado, esse Deus que te tirou e me tirou de um lago de lodo, de um lugar horrível, que nos colocou sobre uma rocha firme, esse Deus que firmou os meus pés e os seus pés, Ele colocou em mim e em você um hino novo, um cântico novo, e eu e você somos chamados para entoar um cântico novo. E que cântico novo é esse, pastor? É o cântico daqueles que vivem na impossibilidade da vida material, mas na possibilidade total e completa pela ótica da fé, dizendo assim no seu cântico: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque fiel é aquele que prometeu para a minha vida. Aleluia! Continue entoando esse cântico, continue cantando essa canção. Foi para isso que Deus nos tirou, e não para lamentar as nossas fraquezas, as nossas desilusões. Nós fomos chamados para entoar e engrandecer o nome daquele que nos chamou. Ah, meu querido, tenho certeza que Abraão começou a ficar meio que assim: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Às vezes o inimigo, ele coloca no teu coração essa mesma questão: o que é que estou fazendo com a minha vida? O que, Senhor, eu escolhi para mim? O que, Senhor, Senhor, o futuro me reserva? Abraão estava dessa forma, com muitas dúvidas, com medo de ter feito a escolha errada. Você já teve medo de fazer a escolha errada, sim ou não? Tudo na vida é questão de escolha. Nós escolhemos o caminho que nós devemos andar. E às vezes o inimigo, ele vai apontar: você escolheu o caminho errado, porque você deveria estar lá fora batalhando para poder
se dar bem financeiramente, para que você pudesse ter algo melhor da tua vida, e que você não deveria estar aqui perdendo o seu tempo servindo a Deus. Isso é o inimigo. Porque o inimigo, nessa hora, ele assume o seu papel. Que papel é do inimigo? De acusar, de apontar, de tentar dissuadir a tua mente desse caminho que você está andando. E o inimigo tentou lá com Abraão, ele é o tentador, ele é o acusador. Note bem que Abraão, ou Abrão na época, ele não é um homem rebelde. Não. Abraão era um homem tranquilo, era um homem paciente e de paz. Mas Abraão, ele estava incomodado. Ele não se revolta com Deus. Não. Ele não se revolta. Por quê? Porque ele temia Deus. Mas o fato de não se revoltar contra Deus não significa que ele pecou. Por quê? Porque Abraão, ele lá de dentro da sua tenda, a Bíblia diz que Abraão, ele já começou a se conformar com a situação. Ele já começou a aceitar que a promessa de Deus não iria se cumprir na vida dele. Às vezes é assim que acontece conosco. Nós, em nossa casa, debaixo do nosso teto, da nossa cobertura, começamos a nos conformar com a situação, a nos moldar com o problema, a aceitar do jeito que está. E procurar, além disso, procurar uma maneira própria de suprir a sua carência. E a palavra de Deus diz que essa história de se conformar com a situação é como se pecasse, é um pecado, porque se conforma com a palavra de Deus, com a situação, com o mundo que estamos vivendo, né? A Bíblia diz que nós ficaremos fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se ficamos fora da presença de Deus, da graça, da boa e perfeita vontade do Senhor, é porque erramos, é porque não acertamos, é porque vacilamos, é porque nós não estamos agradando a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se conformar com a situação é entregar-se à derrota e ao fracasso, é entregar-se nas mãos do inimigo, se render ao adversário e dizer o seguinte: eu desisto da minha promessa, eu desisto do poder de Deus na minha vida, eu desisto da graça de Deus para a minha vida. Amado, não entre nessa situação não entre nessa batalha não, continua crendo no Senhor, porque o Deus que prometeu, Ele é poderoso para confirmar a sua promessa na tua vida. O que Abraão fez? Ele olhou lá para aquilo que ele tinha em casa, ele olhou para o que tinha dentro da sua tenda. O que eu tenho dentro de minha tenda? O meu mordomo, o jovem Eliezer. Eliezer era bom, Eliezer era de confiança, Eliezer, imagino que era uma pessoa gentil, Eliezer era uma pessoa fiel a Abraão, mas não era a promessa de Deus. Às vezes nós nos enganamos com as coisas que aos nossos olhos são boas, mas não é a promessa de Deus, porque o que Deus tem para você são coisas grandes e firmes, coisas que você ainda nem imagina. Coisas maravilhosas Deus tem para você. E às vezes a gente procura aqui algo que possa suprir a nossa carência.
Mas é Deus que pode suprir a minha e a tua necessidade. Só Deus pode encher o meu coração e o seu coração de paz. Só Deus pode encher a minha boca de riso. Só Deus tem o poder de enxugar as lágrimas dos meus olhos e dos teus olhos e fazer com que nosso coração tenha agora paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Onde Abraão estava quando ele começa a fazer essa reflexão, que agora já tem passado muito tempo, Deus ainda não o abençoou, ele estava debaixo da sua tenda, ele estava debaixo da sua própria cobertura. A nossa própria tenda pode nos proteger de algumas coisas. A tenda de Abraão poderia proteger da ação climática, do vento, do sol quente e escaldante, das condições adversas. Poderia trazer sombra para ele, mas nada mais do que isso. E trouxe a ele uma reflexão humana, humanística. Uma reflexão natural. Quando nós estamos debaixo da nossa própria cobertura da mente, do nosso próprio pensamento, da nossa própria mente, nós vamos nos afastando cada vez mais da promessa de Deus. Quando nós estamos debaixo da nossa própria cobertura, da nossa própria proteção na mente, é sinal que nós saímos da presença de Deus. Abandonamos o Shekinah de Deus, a nuvem de glória que está sobre a nossa vida. Significa que nós nos afastamos do caminho. E isso já é o suficiente para que o inimigo entre e destrua a nossa vitória, destrua o nosso futuro. Não preciso ir muito longe. Abraão, ele não foi muito longe de Deus, mas o coração dele já estava se desviando. Basta um pouquinho. A palavra de Deus diz que basta um pouquinho de encruzar os braços, um pouquinho de abrição de boca, um pouquinho, uma pestanazinha, uma sonequinha de nada. Basta isso para que o inimigo entre e destrua o teu coração e impeça que a promessa de Deus se realize na tua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente não pode dar uma brecha para o inimigo. A gente tem que estar fechando as brechas para que a bênção de Deus esteja ainda em meu e em teu coração. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Jesus dizendo, tem muita gente dizendo que olha, está demorando muito, mas Jesus diz lá, eis que cedo venho. Olha, venho sem demora. Jesus está chegando, a tua bênção está chegando. Fica firme na promessa do Senhor, não se afaste, não toscaneje os vossos olhos, fixe seus olhos no autor e consumador da nossa fé, e guarda a tua coroa, a tua recompensa, guarda a tua promessa no teu coração, para que ninguém roube, para que o diabo não meta a mão na tua promessa, e te leve para longe de Deus. É hora de confiar no Senhor. Diga para o teu irmão, agora é hora de confiar em Deus. É hora de confiar em Deus. É hora de ficar na promessa de Deus. Eu gosto de Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no teu próprio entendimento. É o que Abraão estava fazendo. Se apoiando no seu próprio entendimento. Ele conferiu, refletiu e disse, é melhor o meu entendimento do que o entendimento da promessa de Deus. Ele procura dar uma outra interpretação à palavra de Deus, porque é assim que muitas pessoas fazem. Para justificar o seu erro, ele busca uma outra interpretação daquilo que a palavra de Deus diz.
Ele busca um outro entendimento, que não tem nada a ver com Deus. Mas o conselho da palavra de Deus é esse, porque a palavra de Deus é rica em conselho. Busca o conselho da palavra de Deus, não o conselho de ímpios, não o conselho do teu próprio coração, mas diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar a tua vereda. Ou seja, Deus vai endireitar teu caminho, meu irmão. Se nós agora reconhecermos que Deus é Deus de vitória, que Deus é Deus de poder, que Deus é o Deus que prometeu e Ele não é como o homem, que promete e esquece daquilo que prometeu. Se nós colocarmos essa condição no nosso coração, Deus vai endireitar a minha vida e a tua vida, vai fazer com que nós tenhamos um caminho reto na justiça, na fé e na glória e no seu poder. E assim, meu irmão e irmã, a promessa de Deus vai se cumprir e seremos pessoas bem-aventuradas. Ainda continua aqui: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e se aparta do mal. Porque o diabo ele quer o contrário. Quer que você despreze o Senhor, perca o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa perde o temor ao Senhor, ele perde a sabedoria. Sim ou não? Se o temor é o princípio, é o começo da sabedoria, quando a gente perde o temor ao Senhor, pronto, acabou. Acabou a sabedoria. Começamos a cometer, primeiro começa-se a pensar sandices, coisas loucas, e aí desce no coração, e ao descer ao coração, começa-se a prática, e isso é loucura, e a palavra de Deus diz: aparta-te desse mal. O diabo diz: aparta-te de Deus, fica na sua, vai na tua, coragem, vai no teu braço, vai na tua força. Mas a palavra de Deus diz: aparta-te desse mal. Quando o inimigo ele consegue colocar no coração do homem que Deus não vai cumprir a promessa, começa a colocar no coração do homem a seguinte questão: Deus não é competente para fazer um milagre na minha vida. E aí o diabo coloca no coração dele: você é mais competente que Deus. Se você se esforçar no seu vigor, apenas na sua força, no seu entendimento, você vai ter resultado. E a Bíblia diz: aparta-te desse mal. Mas o diabo ele fala ao contrário. Você tem mais competência. Aí eu vou me lembrar de Jeremias 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Está vendo? Provérbios 3 diz para a gente se apartar do mal. E o diabo diz: aparta teu coração de Deus. O diabo coloca no teu coração: você vai ser mais feliz se você apartar teu coração de Deus. É o que o diabo estava fazendo com Abraão. Se aparte da promessa, se aparta do chamado, se aparte da glória de Deus. Fique debaixo da sua própria tenda. E quem fica embaixo da sua própria tenda não tem visão dos milagres de Deus, não tem visão da glória de Deus, ele não consegue discernir, ele já não consegue mais entender, e pior do que isso, ele já não consegue mais aceitar a promessa de Deus como a verdade única que tem que reger a vida dele. E aí ele entra nessa situação, fica debaixo da sua própria tenda, cego,
incrédulo, abatido, sem força para ir e alcançar a promessa de Deus. E aí, ele se fecha no seu próprio mundo e fica nas suas próprias estratégias. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo queria para Abraão. Fica na sua própria estratégia. E a estratégia humana tende a falhar. A minha estratégia sem Deus, a sua estratégia sem Deus, tende a falhar. É falha. Porque somos pecadores. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, diz Paulo. Destituídos da graça de Deus estávamos. Assim era a nossa condição. E o diabo quer que a gente volte para essa condição. E aí a pessoa fica mais do que abatida. A pessoa, ela entra num processo de fracasso, de falência espiritual. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias, ele procurou o abrigo dentro de uma caverna e saiu, apartou o seu coração da promessa de Deus, da cobertura espiritual de Deus. E lá, ele ficou filosofando. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Todo mundo foi embora, todo mundo morreu, só sobrou eu. Irmão, filosofia de derrota. Filosofia de fracasso. Ele ficou ali se vitimizando. É quando a gente sai debaixo da cobertura espiritual do Senhor, a gente começa a virar vítima. Sentir-se vítima. Tem pessoas que preferem ser vítimas do que ser abençoado. Faz questão que as pessoas olhem para ele e falem, coitadinho dele. Mas Deus não é assim, não. Deus, ele não tem dó, Deus não tem pena. Deus, ele tem misericórdia. Mas Deus tem muito mais do que isso. Deus tem uma graça infinita para você. E aí ele ficou lá se vitimando, achando que tudo é ruim em sua vida. Tudo é ruim para ele. Quando a pessoa sai da graça de Deus, tudo é ruim para ele. A comida já não é mais boa. A casa já não é mais boa. O esposo já não é mais bom, a esposa já não é mais boa. Os pais já não servem mais. A igreja já não presta. O que mais? O trabalho é uma droga. Conhece gente assim, não? A pessoa entra nessa situação. Antes ele era, tudo para ele era bênção. Agradecia a Deus pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pela casa, pela família. Agora nada mais presta. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele homem que não amaldiçoa e não reprova aquilo que um dia ele aprovou. Ou seja, ontem foi bênção, hoje não é mais. Com Jesus foi assim. Jesus, quando ele curou e libertou e ressuscitou muitas pessoas, lá no dia em que ele estava diante de Pôncio Pilatos, o povo escolheu Barrabás e disse para crucificá-lo. O povo é mau. O povo é mau. E a Bíblia diz que a pessoa entra nessa situação, porque Jesus era bom, agora não é bom mais. Deus era bom, agora não é mais. A promessa de Deus era boa, já não é mais. Está entendendo? E eles entraram nessa. Elias entrou nessa. Abraão entrou nessa. E nessa pandemia aí, muita gente entrou nessa. Onde está Deus? Sim ou não? Quem já ouviu isso aí? Cadê Deus? Porque Deus permitiu que isso acontecesse, como se isso fosse culpa de Deus. O que mais se ouviu nessa pandemia, fique na sua casa. Sim ou não? Fique na sua casa. Nada contra. Mas isso tem um significado terrível.
Enquanto o crente fica preso em casa, o diabo está solto, detronando. Enquanto o crente está debaixo da sua cobertura, se protegendo de um vírus, de uma doença, o diabo tem reinado, destruído muito, detonando muito, muitos ministérios, muitas famílias, muitos homens e mulheres de Deus. Fica na tua casa, porque na tua casa você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Na tua casa você não vai conseguir ver a glória de Deus, porque na sua casa você não vai ter a bênção completa. Na sua casa, a intenção do diabo, você vai perder a comunhão com seus irmãos. Na tua casa, você vai perder o caminho do céu. Na tua casa, você vai perder a tua salvação. Abraão estava lá na casa dele. Mas Deus disse para ele: sai para fora. Não foi isso que Deus disse para Elias? Elias entrou na caverna para se proteger. Abraão entrou na sua tenda para tentar se esconder do seu fracasso. Mas o Senhor disse: sai para fora. Porque a única maneira de ver o milagre de Deus é sair da nossa tenda e entrar na tenda dos milagres. Entrar na tenda das congregações. É olhar para o céu. Deus diz assim para Abraão: sai para fora, que eu quero te mostrar algo. Amado, quando Deus diz sai para fora, Ele quer te mostrar algo. Algo que muitas vezes está diante de você e você nunca reparou e notou. O Senhor disse para ele: sai para fora e conta as estrelas do céu, se você puder contar. Sai debaixo da tua cobertura. Sai debaixo da tua limitação humana, porque nós somos humanos, mas o Senhor é Deus. Diz Isaías que os planos do Senhor são maiores do que o nosso, que os pensamentos dele são melhores do que os nossos, porque assim como a terra é mais baixa do que o céu e o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Sai para fora, para que você possa ver agora a venda que o diabo colocou nos teus olhos, para que você possa ver a glória de Deus que vai se manifestar. Olha para o alto e veja, porque a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, está cheia da glória do Senhor, e o diabo quer que você veja só o seu interior, fracassado, triste, abatido e falho, mas o Senhor diz: olha para o céu e veja a minha glória, porque a minha glória vai ser assim na tua vida, vai ser abundante e transbordante. Creia na minha promessa. Aleluia. O Senhor disse para Abraão: sai para fora que eu quero falar com você. Você viu que criança emburrada? Não quero falar. Já viu criança fazer assim já? A mãe começa a falar alguma coisa com ele, vai repreendê-lo. Começa. Sai para fora, Deus quer falar com você. Deus quer refrescar a minha mente e a tua mente. Ainda existe um Deus zeloso, a obra é dele, a promessa é dele, a minha vida e a tua vida pertence a ele. Esse Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes parece que perdemos o controle, mas Deus está dizendo: sai para fora, quero demonstrar que eu ainda tenho
o controle de todas as coisas. Está vendo o firmamento? Fui eu que criei. Sabe, essa terra que você está pisando, eu vou te dar como herança. Sabe por quê? Porque elas são os estrados do meu pé, é o descanso do meu pé, essa terra, a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam, me pertence ao Senhor, e se pertence a Ele, Ele é o único que pode nos dar, e nos abençoar, com todas as promessas. Então fica na presença. Deus diz assim: sai para fora, Abraão, ou Abrão, porque eu quero te curar. Sai para fora que eu quero curar a tua alma. Sai para fora que eu quero curar o teu espírito. Sai para fora. Sai para fora desse teu casulo. Sai para fora desse teu esconderijo. Sai para fora. Sai para fora. Porque eu quero o teu coração. Eu quero a tua fé. Eu quero realizar minhas promessas na tua mão, na tua vida. E elas estão nas minhas mãos, diz o Senhor, para te abençoar. E diz a Bíblia, em Romanos 4,18, que Abraão creu. Abraão creu. Só sai para fora aquele que ouve a voz do Senhor e crê. Ele poderia não crer, mas ele creu. E a Bíblia diz que ele, em esperança, creu contra a esperança, ou seja, contra a perspectiva. Qual era a perspectiva de um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos estéril, em ter um filho? De não ter filhos. Mas ele creu contra essa perspectiva. O que acontece muito conosco é que a gente acredita muito nas perspectivas, nas previsões, e esquecemos as promessas. Mas ele creu contra essa esperança, essa perspectiva. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele estava certíssimo. Ou seja, ele tinha convicção absoluta, plena, sem a menor sombra de dúvida, que o Senhor, que aquele que tinha prometido, era poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer na tua vida. Quem crê nisso? Deus é poderoso para fazer na tua vida. Pode acontecer o que acontecer, pode ter a limitação que eu e você tenhamos, mas Deus é poderoso. A gente não pode se esquecer que Deus tem uma aliança com a igreja. E essa aliança é feita pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, lá na cruz. É uma aliança eterna. Deus tinha uma aliança com Abraão, assim como tem conosco. E essa aliança de Abraão, eu separei aqui e vou terminando, em 7 itens, ou fases, ou partes, como queiram. A primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Era a primeira promessa. E o diabo queria que ele se esquecesse disso. Essa promessa é tanto na vida material, natural, como espiritual. Diz a palavra de Deus, está lá escrito no livro de Gênesis, no capítulo 13. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. 5. Abençoarei os que te abençoarem. 6. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas. 7 promessas. E todas as promessas espirituais pertencem à igreja. E se nós estamos na igreja e somos igreja, essa promessa é nossa. Levanta a mão assim, então eu vou profetizando, essas promessas espirituais são suas. Não desista, cada uma delas irá se cumprir na tua vida. Deus é Deus de promessa e vitória, Ele não falha, Ele age em favor daquele que nele confia. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais. Que Deus abençoe a tua vida. Deus tem uma promessa para você. Fica firme. Vamos caminhar aí na presença de Deus.